Irmão, nós estamos na última hora do ano, dos últimos minutos de 2018. E eu quero contar ainda com um pouco de atenção para que a gente possa ministrar a nossa última palavra de 2018. Palavra de Deus para esta igreja. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ao dizer que não se envergonha do Evangelho, ele diz que não se envergonha, porque o Evangelho é poder de Deus. Você pode repetir após mim? O Evangelho é poder de Deus. Olha, eu não sei como você chega aqui hoje, mas esses últimos minutos do ano, essa palavra que você vai receber é uma palavra de Deus, e ela pode mudar o seu ano. O seu ano de 2019 pode ser mudado a partir dessa palavra. E é por isso que eu te convido a nós recebermos essa última mensagem que o Senhor tem para nós. Gênesis capítulo 41, versículos de 46 a 49. Algumas partes deste versículo diz o seguinte: durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Vamos ler juntos? Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Irmãos, nós acabamos de ler um pedaço, apenas um pedaço da vida de alguém. Quem é esse alguém? José. Presta atenção numa coisa. Às vezes as pessoas olham para um pedaço, apenas um pedaço da nossa vida, e não sabem o que nós passamos. Você entende isso? Alguns poderiam dizer assim: olha, uau, José era um cara de sorte. Alguns poderiam dizer assim: olha, José é um sortudo. Ele se deu bem com Faraó. Ao olharmos, queridos, um pequeno pedaço da vida de alguém, a gente pode fazer muitos julgamentos, porque a gente não conhece a história e a vida toda. Meu irmão, minha irmã, todo momento tem por detrás uma história. Tudo o que se conquista tem um preço. Nós chegamos no final de um ano. Você pode estar vivendo o seu momento, ou você pode estar escrevendo, ou permitindo que Deus escreva a sua história. E se você não estiver vivendo talvez o melhor momento da sua vida, mas se você estiver vivendo a sua história, não se desespere. Se esse ano que se encerra, você olha para ele e não entende muita coisa, ou você não entende quase nada do que aconteceu, não se desespere. Aquilo que você chama de terrível pode ser páginas de uma linda história que Deus está escrevendo na sua vida. Eu quero introduzir essa mensagem com uma música. Você vai ouvi-la nesse momento. E ela marca a introdução dessa palavra, última palavra desse ano, que eu quero ministrar na sua vida. Teu momento, raramente aplaudiria a tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento.
se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, tuas histórias também tiveram momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. E quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É quando você só lembra que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Oh, oh, oh. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você gosta da parte que o gigante ele derrubou. E quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa, mas a história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Oh, oh, oh. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história.
momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história, tua história. Querido, nós lemos um texto que fala sobre bênçãos, que fala sobre colheitas. Nós lemos um texto que fala que José estocou muito trigo, como a areia do mar, tal era a quantidade que ele não podia anotar. Nós lemos um texto que fala de prosperidade, que fala de abundância. Mas, queridos, isso é um momento, e muitos daqueles que analisam o momento podem não analisar a história. E José teve uma história. Nós acabamos de ver o pedaço da vida de um personagem, querido, mas a vida desse personagem, ela começa no texto bíblico, quando ele era ainda um menino. Apenas um menino, querido, muito noivo, talvez com 15, 16 anos de idade, alguém super protegido pelos pais, mas alguém com quem Deus quis contar. E porque Deus quis contar, queridos, com José, Deus alimentou sonhos no seu coração. José sonhou. Gênesis capítulo 37, versículo 5 diz: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes você não precisa fazer muitas coisas para aborrecer as pessoas, basta você sonhar. Tem pessoas que elas criam inimizades com você porque você sonha. Tem relações onde você pode passar a ser odiado porque você sonha. Você pode receber críticas porque você sonha. Você pode ser perseguido porque você sonha. Todas as vezes que você sonha e tem perto de você um pessimista, todas as vezes que você sonha e tem alguém perto de você que não tem fé, que não consegue enxergar por fé, que não consegue olhar adiante, que só fica preso nas circunstâncias, queridos, o seu sonho pode trazer inimizades, pode trazer ódios, pode trazer críticas na sua vida e pode fazer com que você seja perseguido. Com isso, sabe o que acontece? Alguns desistem de sonhar. Tem pessoas que desistem de sonhar, não por si mesmas, mas por aquilo que vem no outro. Tem pessoas que desistem dos seus sonhos, não por si mesmo, mas pelos outros. Nós estamos encerrando o ano, queridos. Tem um ano diante de nós, e a primeira semente que você pode lançar para um novo ano são os seus sonhos. São os seus projetos, são as suas expectativas, são aquilo que você pode colocar e deve colocar diante de Deus. Tem um novo ano distante diante de você, não desista de sonhar. Não sei como é que foi seu ano de 2018, mas não é difícil de acertar que ele pode ter tido algumas frustrações, que ele pode ter tido algumas decepções. Não quero fazer desse momento algo melancólico, querido, mas traga na sua mente as decepções que você viveu esse ano. Traga na sua memória as frustrações pela qual você passou. Mas Deus te traz aqui hoje, nesse último dia do ano, nesses últimos minutos do ano, para dizer que no ano que se aproxima, você pode sonhar. Você deve sonhar, você deve colocar os seus sonhos diante de Deus. O profeta Joel, querido, certa vez lançando uma palavra profética que se cumpriria no dia de Pentecostes, ele diz assim: olha, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Meu irmão, minha irmã, não entre em 2019 de qualquer maneira. Não entre em 2019 frustrado por aquilo que não deu certo em 2018. Nós estamos nos últimos minutos desse ano. Coloque os seus sonhos, coloque as suas expectativas, coloque os seus desejos diante de Deus. Ele é aquele que pode realizar os nossos sonhos.
A vida de José, querido, nos ensina que entre o sonho e a realização havia uma história. É fato, havia uma história. Olha, José ele foi perseguido, José foi invejado, José foi traído, José foi vendido e dado como morto, José foi caluniado, José foi preso, José foi esquecido por quem ele ajudou. Isso faz parte da história. Quando a gente olha que ele tinha trigo e não sabia onde guardar, que ele não poderia nem contar, queridos, houve uma história, e essa história não foi fácil na vida de José, e muitas vezes não é fácil na minha e na sua. Mas muitas vezes é na nossa história, querido, que Deus trabalha em nós. É na nossa história que Ele nos ensina. É muitas vezes na nossa história que Ele trabalha em nós, para depois trabalhar a partir de nós. Na história de José, querido, José foi traído, mas ele não desistiu de sonhar. O capítulo 37 de Gênesis narra o momento em que o pai de José, Jacó, manda ele para saber como é que estavam os seus irmãos e ter notícia dos seus irmãos. E lá vai José, um sonhador, um menino, em direção aos seus irmãos para poder ter notícia, para levar os seus pais. Só que enquanto ele se aproximava, os seus irmãos olhavam para ele, o odiavam, o invejavam e tramaram algo contra ele, tramaram tirar a própria vida de José. E quando José se aproxima dos seus irmãos, eles começam a tramar com José. Eles jogam José no fundo de um poço, eles vendem José como escravo e eles dão a notícia para o seu pai que José estava morto. Olha, eu quero que você nesse momento entenda a traição, queridos, com tudo aquilo que está relacionado às decepções pessoais. Você se decepcionou com pessoas em 2018? Pessoas te decepcionaram? Pessoas te traíram? Mateus capítulo 26, queridos, num momento já final da vida de Jesus, quando Jesus senta à mesa para poder celebrar a ceia com os 12 discípulos, ele anuncia que um dos que estavam ali iria traí-lo. E vai dizendo o texto: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Irmão, Jesus viveu um ministério que ele se dedicou aos 12. Jesus viveu um ministério que ele fez questão de escolher 12 pessoas para estar do lado dele. 12 pessoas que dariam continuidade à implantação do reino de Deus na terra, aquilo que ele estava anunciando. Mas ainda assim, entre esses 12, houve quem o decepcionasse, houve quem o traísse. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus não permite que a traição o afastasse de seus amigos. Jesus não permite que a traição lhe tirasse a gratidão no coração. Olha aqui, o pior que pode ter acontecido em 2018 não é as pessoas terem te traído, não é as pessoas terem te decepcionado, não são as pessoas terem falhado com você. O pior que pode acontecer com você esse ano é aquilo que você se permite fazer com o que aconteceu com você. Tem pessoas que param a vida, querido, porque foram traídas. Tem pessoas que paralisam, queridos. Tem pessoas que se prostram porque foram decepcionadas por pessoas. Tem pessoas que abandonam a igreja porque se decepcionam com pessoas. Não viva a sua perspectiva naquilo que as pessoas fazem. A história de José, queridos, nos ensina que ele foi assediado por propostas erradas, mas ele não deixou de ser fiel. Capítulo 39 de Gênesis vai mostrar o momento que José está na casa de Potifar, já no Egito. Aquele que havia comprado José e colocado para trabalhar na sua casa. E lá, em função da sua beleza, ele atrai um interesse na esposa de Potifar, que começa a assediá-lo sexualmente. Então ele é assediado por propostas erradas, mas ele não deixa de ser fiel. Sabe o que muitos têm feito, irmãos, na vida?
muitos têm usado muletas para justificar os seus erros. Sabe uma muleta muito comum? Não, eu faço isso por causa do outro. Se o outro não agisse assim, eu não seria assim. Se o outro não fosse dessa forma, eu não seria dessa. Sabe qual uma das muletas que as pessoas costumam colocar, queridos? Olha, todo mundo faz. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Com José não foi assim. Ele foi assediado por propostas erradas, mas ele não deixou de ser fiel. Olha, entenda uma coisa. Eu não sei o que pode ser colocado diante de você nesse próximo ano. Seja o que for, não negocie os seus valores. Não busque atalhos. Não escolha os caminhos mais fáceis. Existe uma história que nós precisamos passar por ela, e ela nos leva aos propósitos de Deus na nossa vida. E muitas vezes os caminhos mais fáceis se colocam diante de nós. Os caminhos negociáveis se colocam diante de nós. Não negocie valores, não negocie princípios e não use atalhos. Ainda na história de José, meus irmãos, José recebeu o mal pelo bem que fez, mas não deixou de fazer o bem. Por ele ser fiel, ele foi taxado como alguém que tivesse violentado a esposa de Potifar. Ele foi preso, e quando chegou na prisão, ele teve pessoas que ele poderia usar os dons e talentos que Deus lhe deu para abençoar. E o que ele fez? Ele abençoou. O que isso quer dizer? Tem gente que anda amargurado, azedo, aborrecido, inconformado, porque alguém ou algumas pessoas lhe fizeram mal. E sabe o que ele faz? Ele retribui. Ele retribui. Seja no ambiente de trabalho, seja no local de orientações e ensinos acadêmicos, seja na igreja, seja na família, a pessoa recebe o mal, ela repassa o mal. Olha, ainda que alguém tenha feito mal para você durante esse ano, ainda que alguém tenha sido uma pessoa indesejada para você durante esse ano, não deixe de fazer o bem, não deixe de transmitir aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, não deixe de usar os seus dons e talentos para abençoar a vida de alguém. Na história de José, queridos, ainda, mesmo esquecido por quem ele ajudou, ele sabe que Deus não se esqueceu dele, porque quando ele chega na prisão e faz o bem, aquele para quem ele faz o bem se esquece dele. Ele interpreta 2 sonhos na prisão e ele faz um pedido. Quando isso aqui que eu estou lhe revelando através de sonhos acontecer, e você estiver lá diante de Faraó, usufruindo tudo aquilo que eu estou revelando a você, lembre-se de mim. Mas não se lembraram dele, se esqueceram dele. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Muitos de nós nos confundimos em ser esquecido pelos outros com ser esquecido por Deus. Ainda que as pessoas esqueçam de você, Deus não se esquece. Isso é uma palavra verdadeira para você. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Para fechar essa história de José, quando honrado por Deus, ele não se vingou de quem lhe fez o mal. Onde tudo começou, irmãos? Onde tudo começou? Na família. Onde tudo começou? Lá quando José foi até em direção aos seus irmãos para saber notícia deles, foi lá que tudo começou. E um dia Deus honra José,
E José se torna governador do Egito, e há fome na terra dos seus parentes, e os seus parentes vão até lá para poder pegar comida com ele. E José está ali numa situação de honra, honrado por Deus, e ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. O que ele faz? Ele não se vinga. Ele não se vinga daquele que lhe fez o mal. Sabe o que isso fala conosco, irmãos? Isso fala sobre perdão. Você pode encerrar um ano, querido, com seu coração amargurado, desejando que alguém morra e desejando tudo de ruim para a vida de alguém. Ou você pode nesse momento quebrantar o seu coração, pedir para que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida, perdoar quem você tem que perdoar e precisa perdoar, e entrar no novo ano completamente diferente, sem desejo de vingança, sem desejo de fazer o mal a quem te fez mal, sem desejo de retribuir na mesma moeda a quem te fez alguma coisa. Queridos, não entre para um novo ano carregando mágoa no seu coração por aquilo que alguém lhe fez. Mas aí sim nós chegamos aonde nós começamos. Chegou um tempo escolhido por Deus na vida de José. Chegou o tempo, e eu quero gastar esses últimos minutos para falar disso com você. Meu irmão, existe um tempo. Existe um tempo. O tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. Existe um tempo de milagres. Existe um tempo de bênçãos. Existe um tempo, querido, de algo sobrenatural da parte de Deus, e você não pode desistir disso. Existe um tempo de prosperidade. Eu não sei como você recebe essa palavra até aqui, mas eu quero analisar nesse momento algumas coisas da perspectiva ministerial. Como nós falamos no vídeo da retrospectiva, nós chegamos num novo tempo, e eu tenho expectativa por esse tempo. 2019, eu tenho dito isso nesse final de ano, não é apenas um novo ano, é um novo tempo na vida desta igreja. O tempo de José foi um tempo de grande produção. Foi um tempo que não se podia contar, foi um tempo de crescimento. Queridos, vem um tempo de crescimento na nossa vida, vem um tempo de maturidade na nossa vida, vem um tempo de portas abertas na nossa vida. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 51, quando José tem seu primeiro filho, vai dizendo o texto: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Mais à frente, no versículo 52, ao seu segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. O Deus, querido, que trabalhou na vida de José, foi o Deus que fez ele esquecer todo o sofrimento que ele havia passado. Foi um Deus, querido, que não precisou usar um novo ambiente, um novo momento para fazer novas coisas. Pelo contrário, Ele usou a mesma terra, o mesmo momento para mudar a realidade da vida de José. Às vezes você pode imaginar que para que algo na sua vida mude, você tem que mudar tudo ao seu redor. Você não precisa mudar nada, basta Deus querer mudar. A mudança, querido, principal, ela não parte de você, ela parte de Deus. Chegou o tempo de Deus fazer esquecer todo o sofrimento. 2019 é um tempo de você esquecer sofrimento, de você esquecer o que você passou de difícil, porque vem um novo tempo de Deus na sua vida. O tempo de realização de sonhos, o tempo de ser um lugar de alimento. Queridos, tudo mudou. Tudo mudou. Um dia houve um sonho. Um dia teve o desenrolar de uma história. E o dia chegou. O tempo de Deus na vida de José. Tem um novo ano diante de nós. Tem um novo ano diante de nós.
Sabe aquela palavra do profeta Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida? O melhor momento para você entender isso é a passagem de um ano. Tem mais 365 dias de misericórdia de Deus na sua vida. Tem mais 365 manhãs, se Deus assim lhe permitir, para que você acorde e tome como palavra de Deus para você essa palavra que tem misericórdia de Deus para você. Meu irmão, encha seu coração de expectativa. Se você consegue, nesses últimos minutos desse ano, tirar do seu coração toda a amargura, toda murmuração, todo inconformismo, faça isso agora. Talvez esse ano seja o ano que você tem enterrado sonhos, enterrado dons, enterrado talentos. Desenterra. Deus tem um novo ano diante de você. Deus tem nova vida para mim e para você. É um ano, queridos, de encher a alma de expectativa, de alegria e colocá-las diante de Deus. É um ano de dizer para mim e você dizer para você mesmo: não importa o que passou, não importa o que deu errado, não importa aonde eu chorei, eu vou começar de novo. A vida cristã é uma vida de recomeço. Deus me convida ao recomeço. Tem um ano nos chamando para recomeçar. O problema de José se desencadeou na área que mais surgem problemas, na área familiar. Talvez você chegue aqui hoje, no final desse ano, querendo entrar em 2019 com a mesma bagunça que continua a sua casa, a sua família. Não faça isso. Ainda que ninguém queira, você pode querer. Ainda que não haja uma predisposição do outro lado, pode haver em você. Você não necessita de ninguém para arrancar do seu coração as mágoas. Faça isso agora em Deus. Faça isso em Deus. Decida escrever ou permitir que Deus escreva uma nova história na sua vida, uma história diferente. Os choros, as frustrações e as decepções desse ano não precisam ser a do ano seguinte. Você pode dizer para Deus: Deus, eu quero começar diferente. Eu quero começar diferente. Quero chamar o grupo musical aqui à frente. Pode ir se posicionando aqui, por gentileza. Irmãos, existe um entendimento nosso como igreja nesse final de 2018, início de 2019. Temos vivido até aqui 3 anos, querido, 3 anos intensos de atividade ministerial, de vida como igreja. Temos vivido 3 anos intensos aqui, até aqui. E você viu ao longo desse vídeo da retrospectiva quantas coisas bonitas nós pudemos vivenciar em 2018.
Mas fica claro para nós, querido, que 2019 traz algo novo para nós. Traz um novo tempo. Traz um novo ciclo. Eu não sei como você avalia a sua vida até aqui. Eu queria que você fizesse isso um instante. Queridos, às vezes a gente precisa quebrar alguns ciclos na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa quebrar. Tem coisas que a gente precisa romper. Tem coisas que a gente precisa fazer diferente. Tem coisas que a gente precisa fazer diferente. Tem ciclos que não são quebrados se não houver em nós uma predisposição em fazer. Não sei para quem essa palavra pode falar agora, mas eu sei que está falando com alguém. Isso aqui que a gente vê muitas vezes, querido, esse ano foi o ano da gente ser ministrado sobre isso. A gente vê ciclos se repetindo. A família do pai houve adultério, a família do filho tem adultério, a família do filho tem adultério. Você precisa quebrar alguns ciclos na sua vida. Deus coloca um novo ano diante de você. Um novo ano onde Ele te dá a oportunidade de quebrar alguns ciclos. Ah, tem que ser igual. Não, não tem que ser igual. Não tem que ser igual. Casamento nenhum deu certo na minha família, não na sua vai dar. Filho nenhum deu para coisa nenhuma, os seus vão dar. Quando Deus coloca um novo ano diante de nós, Ele coloca novas possibilidades. Basta a gente permitir que Ele escreva a nossa história e não a gente tentar escrever da nossa maneira. Eu quero que você saia daqui, se você não pegou nada do que foi falado, que você pegue essa frase. 2019 pode ser um ano de mudança de ciclos na sua vida, na sua casa e na sua parentela. A sua família não está sentenciada, a sua vida não está sentenciada, porque existe alguém maior do que você, que pode entrar na sua vida, entrar na sua história e mudar completamente. Esse alguém é Jesus. Então 2019 está diante de nós e diante dele tem um novo ciclo. Viva o novo ciclo que Deus tem para você. E eu vou terminar a palavra aqui com algo que eu vou dizer agora. Talvez daqui a algum tempo alguém vai olhar para a sua vida, alguém vai olhar para a sua casa, alguém vai olhar para aquilo que Deus construiu e que começou hoje, e talvez vai até fazer um julgamento errado porque está olhando o seu momento, mas você vai poder dizer: em Deus, Ele está olhando o meu momento, mas Ele não conhece a minha história. Porque o que Deus mais faz é mudar a história. E a igreja é um lugar excelente para isso.
Eu gosto de dizer isso. O maior alvo, eu já disse isso outras vezes, e eu repito, o maior alvo para trabalhar em algum ministério na igreja é aquele que um dia foi pisado e esmagado por ele. Porque só ele sabe o que ele passou e vai poder ensinar esse caminho para o outro. Não se espante, porque na igreja você vai ver o ex-drogado carregando o drogado pela mão e falando para ele: sai da droga, porque tem vida melhor em Cristo para você. É só na igreja que você vai ver, desculpe aqui o vocabulário, o marido que mais traía a esposa, ou talvez a esposa que mais traiu o marido, com uma nova casa, com um novo lar, formado e restaurado em Deus, carregando outros casais pela mão e dizendo: não vai por esse caminho, porque ele traz muita dor. Vai por um outro, porque Deus tem caminhos melhores para você. Em 2019 é um ano de novos ciclos, de novas fases, que nós vamos celebrar e cantar aleluias a esse Deus. Coloque-se de pé, cante conosco. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Glória, aleluia,
Nós vamos receber esse ano colocando diante de Deus toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria em poder receber, em poder participar, em poder caminhar em tudo aquilo que Ele nos ofereceu. Mas nós também vamos celebrar a chegada desse novo ano, querido, com expectativas, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando a nossa casa, colocando aquela pessoa que nós amamos e tanto entendemos que necessita de Deus. Nós faremos isso nesse momento. Esse momento que você tem liberdade, se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser se aproximar de alguém, se você quiser continuar em pé, você tem liberdade nesse momento, mas eu te convido a nós fazermos esse momento de oração nesse momento. E você tem liberdade para isso, queridos. Você está na casa do Pai, você está num lugar de celebração e não se constranja, querido. Você pode ficar como você quiser. E nós receberemos um novo ano, e nós romperemos a passagem de um novo ano em contato com aquele que é a razão da nossa vida, irmãos, que é o motivo da nossa vida, é aquele que movimenta em nós o maior prazer que pode haver em nós, é aquele que faz com que os nossos olhos brilhem, com que os nossos lábios se abram, e que do nosso interior saia a mais perfeita adoração e louvor. Pai, nós recebemos 2019, tendo o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver durante esse ano. Deus, não tem prazer maior do que poder olhar para trás e ver que nós podemos viver um ano na Tua presença. Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos participar da Tua obra, do Teu reino. Muito obrigado, Deus, porque nesta casa, que é chamada pela Tua palavra como casa de oração, durante esse ano as pessoas entraram e conheceram o Teu Evangelho. Pessoas entraram e foram transformadas, pessoas receberam a Tua palavra e mudaram a sua vida. Deus, muito obrigado porque esse ano foi um ano onde nós pudemos alcançar pessoas, onde o Teu Evangelho chegou a pessoas onde nós nem imaginávamos que pudesse chegar. Pessoas foram batizadas, pessoas foram alcançadas. Deus tem um novo ano diante de nós e nós queremos mais uma vez dizer diante do Senhor que nós colocamos nossas expectativas no Senhor. Deus, nós erguemos nossas mãos aos céus nesse momento e dizemos para o Senhor: Senhor, nós queremos viver o ano de 2019 na Tua dependência, na Tua presença. Pai, protege a nossa casa, protege os nossos familiares, protege as pessoas com as quais nós amamos, Senhor. Deus, guarda a nossa vida, Senhor, prepara os caminhos, abram as portas. Deus, de forma profética, Senhor, nos prepare para receber novas pessoas que aqui entrarão em 2019. Deus, derrama da unção do Teu Espírito Santo e da Tua glória, para que pessoas que possam entrar aqui possam ser alcançadas por essa palavra, por esse Evangelho, possam ser tocadas pelo Senhor. Deus, nós não aceitamos, nós não queremos um outro ambiente nesse lugar que não seja o ambiente da Tua glória, do derramar do Teu Espírito Santo. Esse lugar, de forma profética, Pai, nós declaramos que ele vai ser um lugar de conversão, de mudança de vida, Senhor, e de transformações em 2019. Deus, nós transformaremos a nossa comunidade, nós transformaremos a nossa vizinhança, nós seremos instrumentos do Senhor para alcançar os inalcançáveis, Pai.
Deus, nós temos falado e nós repetimos, Deus, vem um grande movimento do Senhor para esta igreja, e nós recebemos, Senhor, e nós recebemos esse movimento. Pai, colocamos cada ministério diante do Senhor, cada projeto, cada planejamento, tudo aquilo que está sendo feito. Se nós nos alegramos, Senhor, com a retrospectiva de 2018, 2019 irá nos surpreender ainda mais. Deus, eu declaro, Pai, um ano de cura espiritual, de cura emocional, de cura física, Senhor, na vida dos teus filhos. Eu declaro um ano de santidade, Pai, um ano de abandono das práticas pecaminosas, Senhor, um ano de aproximação e relacionamento contigo, Deus, um ano de crescimento, um ano de maturidade espiritual, um ano de relacionamento, um ano de cuidado, Deus. Nós recebemos 2019 com o coração cheio de alegria, celebramos ao Senhor e mais uma vez cantamos, aleluia, aleluia e aleluia. Cante ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz 2019, abraça a pessoa que está ao seu lado, que nós tenhamos todos um ano abençoado na presença do Senhor, que Deus a todos abençoe.